A paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, que Deus continue te abençoando. Eu creio que vai ser breve. Eu coloquei escatologia parte 2, porque nós estudamos, estamos fazendo um estudo sobre escatologia. O que significa escatologia? Escatologia é formado a partir da junção de dois radicais gregos, escatos, que significa último, e logos, tratado. Então, portanto, a escatologia é o estudo das últimas coisas. Amém? Então, o texto versículo que Deus colocou no meu coração é 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, na aula passada, no vídeo passado, nós falamos sobre escatologia, que, portanto, escatologia é o estudo das últimas coisas. E quando nós falamos do estudo das últimas coisas, está inserido o assunto sobre o arrebatamento, sobre o tribunal de Cristo. Amém? Então, a doutrina das últimas coisas é a razão da nossa fé, meus irmãos. Então, a Bíblia fala que nós temos que estar preparados para responder a qualquer que pedir qual é a razão da tua fé. Amém? Então, quando nós falamos acerca do arrebatamento da igreja, amém? Do arrebatamento da igreja, amém? Deus abençoe, Antônio Carlos. Glória a Deus. Max, Douglas, Deus abençoe. Quando nós falamos acerca do arrebatamento da igreja, eu quero dizer para você que não é tradição e nem dogma. É mais do que isso. É mais do que uma tradição. É mais do que um dogma. É a razão da nossa fé, meus irmãos. Glória a Deus. Amém? Então, é interessante nós lembrarmos. Então, nós falamos acerca do arrebatamento. A palavra arrebatamento significa harpazo, significa harpazo, que eu até coloquei aqui, a palavra arrebatamento significa harpazo, em grego, que significa remoção, levar, retirar. Então, é interessante. Aqui, a palavra arrebatamento. Amém? Significa isso. Então, meus irmãos, nós falamos no vídeo passado que o arrebatamento é uma promessa feita por Jesus. É uma promessa feita por Jesus. Aonde Jesus fez essa promessa? João capítulo 14, versículo 2. Olha que interessante. João 14, 2. Vamos lá? Aqui, Porque muitas igrejas já não se pregam mais acerca do arrebatamento da igreja. Não se fala mais da vinda do Senhor, porque não é uma mensagem popular, não é uma mensagem que as pessoas, algumas pessoas gostam de ouvir, querem ouvir, porque não massageia o ego das pessoas, mas é uma mensagem que vem do coração de Deus para o coração da igreja, para a igreja do Senhor. João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Olha a promessa que ele fez aqui, E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Olha aí, Jesus falou, e virei outra vez. Então aqui Jesus está falando acerca do arrebatamento da igreja. Foi uma promessa que Jesus fez, meus irmãos. Glória a Deus. Então, quando nós falamos da vinda de Cristo, da vinda de Jesus, até comentei no vídeo, na aula passada, no vídeo passado, que significa o quê? A vinda de Jesus se dará em duas fases distintas. Vou repetir. A vinda de Jesus se dará em duas
fases distintas, diferentes. A primeira fase, Jesus virá para a igreja. Então, na primeira fase, Jesus não toca na terra, não pisa na terra. Olha que interessante. Na primeira fase, Cristo não pisa na terra. É a igreja que sobe encontrar o Senhor, né? Então a Bíblia fala que o Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus que nos leva, né? que vai nos conduzir até as nuvens para encontrar o Senhor nos ares, porque a Bíblia diz que Jesus desce do céu e vai até as nuvens, e nós, o Espírito Santo, nos conduz, nos arrebata, nos leva até encontrar o Senhor nos ares. Então vai ser uma reunião nos ares, olha isso, uma reunião nos ares. Está lá na Bíblia, vamos ver, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, olha aqui, versículo de número, aqui, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, olha só, depois nós, amado, depois nós, que nós, a igreja do Senhor, que nós, aqueles que se arrependeram, que nós, aqueles, Isaías fala, quem deu crédito na nossa pregação? Quem deu crédito? Então, que nós, são aqueles que deram crédito para a mensagem da cruz, são aqueles que dão crédito para pelo sacrifício feito por Jesus na cruz do Calvário. Que nós são esses? São aqueles que acreditam na mensagem da cruz, não é verdade? Porque a essência do Evangelho é a mensagem da cruz. O cerne do Evangelho é a crucificação e a ressurreição de Jesus. Então, todos aqueles que se arrependeram, que foram convencidos, que abriram o seu coração, porque a Bíblia fala, Jesus falou assim, eis que estou à porta e bato, olha só. Então, todos aqueles que abriram a porta, que se arrependeram dos seus pecados, deram ouvido para a voz do Espírito Santo, se arrependeram dos seus pecados e deixaram Jesus entrar na tua casa, na tua vida, e passaram pelo processo do novo nascimento e nasceram de novo, porque um dia uma pessoa falou assim para mim, mas santo é só Deus. É claro que no sentido absoluto é só Deus, mas nós somos santos, meus irmãos. Santo significa separado. Por que nós somos santos? Porque Cristo, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, a Bíblia fala que o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Ele colocou nós numa posição, nos lugares celestiais, numa posição de santo. Ele nos santificou pelo teu sangue, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Então nós somos santos. Então tem a santificação posicional, que Jesus nos colocou na condição de santo, e a santificação progressiva, que depende de mim. Depende de mim na questão do que? De eu me esforçar, de eu orar, de eu consagrar minha vida, de eu ler a palavra, de eu ter um devocional com Deus, uma vida de oração, entendeu? Uma vida de renúncia. Por isso que Jesus falou assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue sua cruz a cada dia. Não estou falando de um crucifixo, não. Pegue sua cruz a cada dia, significa renúncia, meus irmãos. É isso. E venha após mim. Então, Paulo fala, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então essa é a primeira fase, da vinda de Jesus. E a segunda fase, Jesus vem com a igreja para livrar Israel. Amém? Que a Bíblia fala que a sua vinda virá publicamente. Apocalipse 1,7. Todo olho o verá.
Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, qual que é o propósito deste vídeo nesta noite, desta live? É que você não deixe essa promessa. Que promessa? Da vinda, do arrebatamento, essa promessa que o Senhor Jesus fez. Não deixe essa promessa apagar da tua vida, apagar do teu coração. Amém? Glória a Deus. E aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Então o arrebatamento é uma promessa feita por Jesus. E esse sentimento tem que estar na igreja. Glória a Deus. Então, vou repetir de novo, não é tradição não, é mais do que isso, é a razão da nossa fé. E por que o arrebatamento? Qual que é o propósito do arrebatamento da igreja? Qual que é o propósito do arrebatamento da igreja? Primeiro, o arrebatamento da igreja livrará, o arrebatamento da igreja livrará a igreja da grande tribulação. Segundo, o arrebatamento da igreja tem o sentido de promover o casamento da igreja com Cristo. Amém? Então, meus irmãos, olha aqui, já estou concluindo. E o arrebatamento da igreja, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15. Vamos lá? Vamos ler a Bíblia, né? 1 Coríntios capítulo 15 diz assim. Olha aqui. No momento, amado, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro. Olha, e os mortos ressuscitarão, ou melhor aqui, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então lá em Tessalonicenses, Paulo fala assim, e nós seremos arrebatados. E aqui ele fala, e nós seremos transformados, na verdade, o apóstolo Paulo usa o pronome nós. Amém? Porque ele acreditava na volta iminente do Senhor Jesus, a qualquer momento. E a qualquer momento, amado, significa, se é que se pode contar, 0,7 de um segundo. Então vai ser muito rápido. E a pergunta é, como está a tua vida? Como está a minha vida? Como está a tua vida com Deus? Como está a tua vida com Deus, amado? Como está a nossa vida com Deus? Amém? E eu comentei também que nós somos uma congregação de estrangeiros e peregrinos no mundo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Glória a Deus. Então, amado, o apóstolo Paulo fala que nós temos que pensar nas coisas que são de cima, nós temos que pensar nas coisas do céu, temos que pensar no céu, e quem pensa no céu se santifica. Quem pensa no céu, amado, tem esse desejo de um dia estar incluído no arrebatamento da igreja e encontrar o Senhor nos ares. E eu pergunto nessa noite, quantos têm essa esperança de encontrar o Senhor nos ares? Quantos têm essa esperança? Tem pessoas que não acreditam mais, tem pastores que não acreditam mais na volta de Cristo, tem presbíteros que não acreditam mais no arrebatamento da igreja. Mas nessa noite eu vim falar para você, não deixe essa promessa apagar no teu coração, amado. Jesus prometeu, aleluia, e Ele é fiel para cumprir. Jesus prometeu. Aqui achei, vamos lá. Eu quero abordar um tópico com os irmãos agora. Qual que é o propósito do arrebatamento? O propósito do arrebatamento é levar a sua igreja para casa. Vamos ver, João 14:3, propósito do arrebatamento. Vamos lá, João 14:3. Olha aí, 14:3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então o propósito do arrebatamento é levar a igreja aonde Jesus está. Olha só que lindo. Amém? Deus abençoe Paulinho Polimentos, Max Douglas de Lima, Deus abençoe. Então, meus irmãos, olha que interessante. E uma coisa interessante, então o propósito do arrebatamento é levar a sua igreja
para si. É livrar a igreja da tribulação. E eu coloquei aqui, guarda isso, amado. Eu creio dessa forma, eu creio que você crê dessa forma também. Somos pré-tribulacionista. Repita comigo aí, pré-tribulacionista. Por que pré? Porque antes, nós acreditamos, meus irmãos, pelo menos eu acredito, que a igreja não vai passar pela tribulação. A igreja não irá passar pela tribulação. Por que não vai passar? Porque Jesus arrebata a sua igreja antes, amado. Amém? Esse é o propósito da tribulação. Porque tem pessoas que acreditam que a igreja passa na tribulação, depois é arrebatada no meio da tribulação, depois da tribulação. Não, meus irmãos. A igreja não passará na tribulação. O propósito do arrebatamento é tirar a igreja antes que se inicie esse período de tribulação, conhecido ali do capítulo 6 ao versículo 18 como a ira do Cordeiro de Deus, a ira de Deus sobre os gentios e sobre o povo de Israel, que irá se converter no final da tribulação. Amém? E o propósito da tribulação não é Deus, por isso que ele livra a igreja, porque o propósito da tribulação é Deus tratar com Israel, que não aceitou o Cristo, que não aceitou o Messias. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que receberam, deu o poder de serem chamados filhos de Deus, amado. Aleluia. Todos aqueles que recebem a Jesus, que deram crédito, que entenderam o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, são chamados filhos de Deus. Será que você pode glorificar o Senhor? Você que entendeu, entende o valor incalculável do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, por mim e por você? Então, propósito do arrebatamento, levar a igreja para si. Segundo, livrar a igreja da tribulação. Terceiro, consumar a salvação do crente, que nosso corpo vai ser transformado. Mais um, julgar e recompensar a todos. A recompensa do crente terá por base sua fidelidade ao Senhor. Então, quando a igreja é arrebatada, guarde isso daí. Se quiser até marcar na sua Bíblia, pode marcar. A igreja, olha aí, a igreja, quando ela for arrebatada, ela vai participar de duas. Quantas? 2 festas no céu: tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. A igreja, vou repetir, quando for arrebatada, esse é o propósito do arrebatamento: julgar, ou recompensar os crentes, recompensar cada irmão, cada irmã que trabalhou, que se doou, que se dedicou na obra do Senhor. Então, que o propósito do arrebatamento é recompensar a todos, julgar e recompensar a todos, aqueles que trabalharam na obra do Senhor, amado, porque o céu não fica devendo nada para ninguém. Amém? Glória a Deus. Então, o propósito do arrebatamento também é promover o casamento entre o Cordeiro e a sua noiva. É um estudo simples aqui, meus irmãos. Amém? É um estudo simples aqui, tá? Mas então, a igreja é arrebatada, depois ela participa de 2 festas do céu, que nós vamos ver também, depois, amém? Sobre o tribunal de Cristo, onde a igreja vai ser recompensada. Então, amado, faça a obra do Senhor. Então, por isso que vale a pena fazer a obra do Senhor, porque pode ter certeza que todo o trabalho que a gente faz para o Senhor, amado, para o Senhor Jesus, não é vão. Naquele dia, que dia? Quando a igreja for arrebatada, naquele dia, no dia do tribunal de Cristo, a igreja, cada um será recompensado, porque a igreja não fica devendo nada para ninguém. Eu até coloquei aqui, após o arrebatamento da igreja, vamos participar de 2 festas no céu: tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Então, só relembrando aqui, meus irmãos, somos pré-tribulacionistas, porque tem muitos, existe várias escolas, pessoas que acreditam que vão passar na tribulação, mas nós cremos, meus irmãos, nós cremos, pentecostais, que nós não passaremos na tribulação. A igreja é arrebatada antes. A igreja é arrebatada antes da tribulação, tá? Para que Deus
Qual que é o propósito da tribulação? Promover o casamento entre Cristo e a igreja e recompensar os santos. Tribunal de Cristo. Amém? Então nós vamos participar do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro. Então, por isso que vale a pena, meus irmãos, nós estarmos preparados para a vinda do Senhor, porque nós não sabemos a hora e nem o dia em que há de vir o Filho do Homem. Então, se santifique, busque, se santifique através da palavra, se santifique através da oração, se santifique, amado, porque o propósito de Deus é arrebatar a igreja. Amém? Então, nós falamos aí, né? Foi rápido hoje, falamos sobre o arrebatamento da igreja. Escatologia significa a doutrina das últimas coisas, né? Arrebatamento arpazo significa levar, remover, então remoção, tirar, tirada brusca, tirar com força, isso significa o arrebatamento. Então, Cristo prometeu. Amém? Então, que Deus te abençoe, uma ótima noite, amém? Que você possa, não deixe esse sentimento sair do teu coração, esse sentimento de desejar a vinda do Senhor, não deixe essa promessa apagar do teu coração, amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.